Bom, vamos fazer a correção de algumas atividades da lista que veio de nivelamento e ampliação de matemática. Então, vamos corrigir da questão 13 até a questão 20. Questão 13. Admito o conjunto I a seguir. Então, eu tenho aqui o conjunto. Assinala a alternativa que apresenta todos os números pares representados neste conjunto. Então, eu acho que isso é bem simples, né? Os números pares. Quais são os números pares que estão aqui? 4, 10, 12 e 20. Então, onde que eu tenho essas opções aqui? 4, 10, 12 e 20. Na letra D. Questão 14. Considere os conjuntos P, Q e R, representados no diagrama a seguir. Então, eu tenho aí o diagrama. Em relação aos conjuntos P, Q e R, é correto afirmar que todo elemento de Q pertence ao conjunto R. Todo elemento que tem aqui em Q pertence a R? Não. No caso, seria só aqui, né? Todo elemento de R pertence ao conjunto Q? Também não, né? Somente aqui, intersecção. Todo elemento de R pertence ao conjunto P. Então, todo elemento de R pertence a esse conjunto P. Essa é verdade, né? Todo conjunto, todo número que está aqui dentro do R faz parte do P. Então, a letra C está certa. Vamos conferir as outras. A união entre os conjuntos P e Q é igual ao conjunto R. Então, o conjunto P é esse. União com esse não vai ser todos do conjunto R, não. A intersecção entre P, Q e R é o conjunto que resulta no conjunto R. Então, não, né? Esse mais esse não é só isso daqui, não. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 15. Uma pesquisa foi realizada com 1.200 estudantes de uma universidade. A pesquisa revelou que 720 vão à universidade de ônibus. Então, 720 vai de ônibus. Deixa eu colocar. – 720 vai de ônibus. 650 de moto. E 430 vai com os dois meios de transporte. Quantos estudantes utilizam um meio de transporte diferente de ônibus ou moto? Então, o que eu posso fazer? Me falou que 720 vai de ônibus. E 430 vai com os dois. Então, eu posso fazer 720 menos 430 para me saber quantos vão só de ônibus. Então, 720 menos 430 vai dar 290. 290 vai só de ônibus. 650 vai de moto. E 430 vai dos dois. Então, vamos descobrir quantos que vai só de moto. 650 menos 430 vai dar 220 que vai só de moto. Então, agora eu tenho 290 vai só de ônibus, 220 vai só de moto e 430 vai de dois, com os dois meios de transporte. Então, 430 mais 290 mais 220. Então, isso aqui vai dar 940. Então, 940 vai com os dois meios de transporte. Eu quero saber qual outro meio de transporte que eles vão. Quando os estudantes utilizam outro meio de transporte. Então, eu vou pegar o total de estudantes, que é 1.200, menos os 940. Então, 1.200 menos 940 vai dar 260 estudantes. A resposta correta é a letra A. Questão 16. Observa as equações a seguir. Eu tenho aí a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Tem essas 5 equações. Quais das equações apresentadas correspondem a equações polinomiais de primeiro grau? Então, o que seriam as equações polinomiais de primeiro grau? É aquela equação que tem ax mais b igual a zero. Então, ela tem onde a e b são números reais, qualquer número, acompanhando de x. Então, qualquer um aqui que esteja acompanhado, qualquer número acompanhado com x e que tenha igualdade. 2 mais x igual a 3. Essa entra, equação de primeiro grau.
Aqui, ó, eu tenho um x quadrado. Então, já não entra, porque a partir do momento que eu tenho esse 2 aqui, ó, ela se torna uma equação de segundo grau. Questão 3. Eu tenho apenas os x, que eu posso somar. E os números são mais de 1, mas depois que eu somar, vou obter apenas essa função aqui. Então, a questão 3, a 3 também entra. A 4, eu tenho aqui só x e tenho esse x dentro de parênteses. Só que a partir do momento que eu vou resolver isso daqui, eu vou ter x vezes x. E x vezes x vai ser x ao quadrado. Então, já será uma equação de segundo grau. A 5, eu tenho apenas o x e números, e a igualdade. Então, ela entra também. Então, a 1, a 3 e a 5 são equações polinomiais de primeiro grau. Então, a 1, 3 e 5. Então, será a letra D. Questão 17. Considere a função f de x igual a 2x mais 1. E está me pedindo aqui os valores numéricos para f de 0, f de menos 1 e f de 3. São respectivamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui e vou jogar nessa função e resolver. Então, primeiro, para f de 0, no lugar do x eu coloco 0. 2 vezes 0 mais 1. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então, para f de 0 eu tenho 1. Para f de menos 1, então, onde tem x eu coloco menos 1. 2 vezes menos 1 mais 1. F de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, f de menos 1 vai ser menos 1. Agora, para f de 3. Aonde tem x, eu coloco 3. 2 vezes 3 mais 1. Então, f de 3 vai ser 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, respectivamente, nessa ordem, vai ser 1, menos 1 e 7. Então, seria 1, menos 1 e 7. Letra A. Questão 18. Considere a função f de x igual a 3x menos 1. Qual é o valor de f de menos 1 mais f de 2? Então, eu vou calcular separado, depois somo, eu já posso fazer direto, tudo uma vez. Então, aonde tem f de x aqui, primeiro eu vou colocar menos 1. Onde tem x, eu ponho menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 1, mais, agora f de 2. Então, onde tem x, eu ponho 2. 3 vezes 2, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 1, mais 3 vezes 2, 6, menos 1. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 mais 6, mais 2. Mais 2 menos 1, 1. Então, a resposta correta, letra D. Questão 19. Observe o gráfico da função. Então, eu tenho aqui a função f de x. O valor máximo que a função f de x assume é... Então, tá me falando aqui que no gráfico, onde o meu x é 8, ele tá chegando a quê? Qual o ponto máximo dele? 64. Então, essa aqui tá no gráfico aqui, né? Então, letra C. Se eu pegar e colocar aqui, ó, para f de x ser 8, então f de 8 vai ser onde tem x, põe o 8. 16 vezes 8 menos 8 ao quadrado. Se eu não tivesse o gráfico, quisesse que eu montasse, me deu que o f de x é 8. Então, eu tenho aqui 16 vezes 8 dá 128. 8 ao quadrado, 64. Então, f de 8 é igual a 128 menos 64. Então, confirmando, letra C. A questão 20, ela é uma questão um pouco aprofundada. Eu acredito que vocês não tenham visto ainda sobre. Mas eu vou corrigir ela, fazer a correção. E mais pra frente, assim que a gente entrar no conteúdo, porque a gente vai precisar de fazer uma derivada. Então, eu acredito que vocês ainda não tenham visto. Ao realizar o estudo de sua produção diária, uma cozinheira que faz e vende pamonhas descobriu que o lucro em reais é calculado pela função L de x, então tem aí a minha função, onde x é o número de pamonhas feitas e vendidas. Com base nessas informações, é correto afirmar que o lucro máximo diário da cozinheira é... Então, essa questão está relacionada com o máximo de uma função. Para calcular o valor, a gente tem que derivar a função igual a zero. Então,
nota aqui que a gente tem uma função de segundo grau, correto? Então, se tem uma função de segundo grau, a gente tem um ponto máximo ou um ponto mínimo. Como o meu coeficiente angular é negativo, a minha parábola vai ter, então, um ponto máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função. Menos x ao quadrado mais 30x menos 200. Eu vou derivar esta função e depois eu vou igualar a zero. Então, para derivar, o que eu faço? Eu vou pegar o meu expoente, multiplicar pelo meu número que está aqui, que no caso aqui é 1, e vou fazer o expoente menos 1. Depois aqui a mesma coisa, eu pego o expoente, como aqui não tem expoente, é 1. Vou fazer 1 vezes o meu coeficiente que está aqui, então 1 vezes 30. E aqui eu vou fazer 1 menos 1. Sempre no expoente eu vou fazer menos 1. E sempre vou pegar o número que tem no expoente e vou trazer multiplicando com o número que está aqui do lado. Quando é só o número, ele simplesmente vai ser 0. Então, aqui, ó, vai ser 2 vezes menos 1. Peraí. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui eu tenho 2, então 2 menos 1 vai ser 1. Então, vai ser x elevado a 1. Como é só 1, não precisa eu colocar. Então, menos 2x. Mais. Aqui eu tenho um imaginário aqui em cima do x. Então, 1 vezes 30, 30. Em cima do x eu tenho 1. Menos 1 vai dar 0. Então, x elevado a 0 vai ser o quê? 1. 30 vezes 1 vai dar os mesmos 30. E o 200 vai ser igual a 0. Então, essa é a minha derivada dessa função. Eu vou pegar e vou igualar isso daqui a 0. Então, menos 2x é igual a menos 30. Multiplica por menos 1. 2x é igual a 30. Letra de um lado, número de outro, vai ficar x é igual a 30 dividido por 2. Então, meu x vai ser 15. Eu encontrei isso daqui. Então, eu encontrei que meu x é 15. Então, se eu encontrei que meu x é 15, agora eu vou pegar esse 15 aqui e vou jogar lá na função. Então, vai ser menos x ao quadrado mais 30x menos 30x menos 200. Onde tem x vale quanto? 15. Então, menos 15 ao quadrado mais 30 vezes 15 menos 200. Como esse menos aqui está isolado, eu vou fazer 15 ao quadrado e o menos permanece. 15 ao quadrado, 225. Mais 30 vezes 15, 450. Menos 200. Isso aqui vai ser igual menos 225 mais 450, 225. 225 menos 200 vai dar 25. Então, 25 é meu ponto máximo. Então, no caso, é o lucro máximo diário da cozinheira, que será a letra D. Ok?